Nós, irmãos, temos como igreja um encargo de sermos uma igreja que prega o evangelho todo, amém? Então, vai ter dia que você vai vir aqui no culto e você vai ouvir sobre cura, amém? Vai ter dia que você vai vir aqui e você vai ouvir que Jesus liberta também, aleluia. E você vai ouvir também que o Senhor quer que haja na sua igreja a unidade, favor de Deus. Você vai ouvir sobre fé, mas há algo que nós não podemos deixar de falar, que é a pregação do Evangelho. E uma das verdades do Evangelho que nós cremos é que a nossa vida, ela é uma vida eterna, sim ou não? E portanto, você já está salvo em Cristo, aleluia. Mas há muitas pessoas que carecem dessa salvação. E por isso nessa noite eu quero falar sobre 7 coisas que existem no inferno e que precisam existir em uma igreja. Pastor, que tema é esse? Meio macabro. Que coisa é essa? Tem no inferno e precisa ter na igreja? Misericórdia, pastor. Eu acho que o senhor não está bem. Estou bem sim, você vai entender aquilo que eu quero lhe dizer nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós consagramos esse momento da palavra diante de Ti. Nós queremos andar, viver para a Tua glória, Senhor. E queremos, como igreja, ser uma resposta para essa geração. Entendendo, Senhor, que esse é um tempo, continua sendo um tempo, onde a graça do Senhor é manifesta. Aonde há vidas que precisam ser salvas, resgatadas por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Nós abrimos nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Lucas 16, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Então esse homem era pobre, irmão, sim ou não? Rico. E de linho finíssimo. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, o rico ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui, amém, irmãos? É o fato que ainda hoje muitas pessoas não acreditam no inferno, não é mesmo? Às vezes há pessoas que você vai compartilhar com ela, vai falar do Evangelho, vai falar para ela buscar a Deus,
Aí ela fala, não, tudo isso aí é uma historinha, um conto medieval, é coisa passada, isso aí não existe, mas é um fato. Quantos acreditam que Jesus disse a verdade? Fala amém. Então, de duas uma, o Senhor falou a respeito do inferno. Então, ou o Senhor é verdadeiro, ou o Senhor é mentiroso. Eu creio que Ele é verdadeiro, ok? Então, se Ele é verdadeiro e Ele falou do inferno, é porque o inferno, ele existe. E o inferno é um lugar onde as pessoas serão atormentadas. Eu sei que muitos, quando pensam na vida eterna, eles acreditam que todos vão morar no céu. É ou não é verdade? Eu nunca vi, num velório, num sepultamento, alguém falando mal daquela pessoa e dizendo, esse vai para o inferno, esse merece. Você já viu isso? Não. Na hora da morte, todo mundo vai para onde? Para o céu. Não é? Porque nós pensamos o quê? Deus é bom. Não é assim? Então, se Deus é bom, Ele vai querer que todos vão para o céu. E de fato, Deus quer que todos sejam salvos. Mas há uma condição para ser salvo. Qual é a condição? Receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Amém, querido? Essa é a condição. Por isso que a palavra diz, Jesus diz, que Ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Então, Deus não se alegra na condenação do homem. Deus se alegra na salvação do homem. Por isso Deus se alegra conosco, amém, querido? Porque você um dia foi alcançado pela palavra de Deus. Agora, esse relato bíblico aqui, nós vemos falando, o Senhor falando de uma pessoa que está no inferno. E que ela estando no inferno, ela nos mostra alguns valores que existem lá no inferno e que nós precisamos também valorizar aqui na igreja. Posso ouvir, amém? Então, quais são as coisas que hoje tem no inferno e que nós precisamos ter também na nossa igreja? Sabe, irmãos, nós pregamos o evangelho todo, como eu disse aqui no início da mensagem. Por quê? Porque nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é imutável, amém? Ela não muda, ela não passou, ela continua sendo a mesma. E se o Senhor falava a respeito do inferno, nós também precisamos falar. E nós, como igreja, precisamos compreender algumas verdades que existem no inferno e que precisam existir entre nós. A primeira delas é que no inferno existe uma visão clara da realidade espiritual. O verso 23 diz assim, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aquele homem rico, ele morreu. E depois que ele morreu, nós sabemos qual o destino dele. Ele foi parar onde? No inferno. E ali ele estava sendo atormentado. Mas é interessante, ali no inferno, os seus olhos espirituais, a realidade espiritual para ele, foi algo que ficou claro. Antes ele não acreditava em céu e inferno. Antes ele não acreditava que alguém poderia morrer e ir para o inferno. Não. Mas a partir do momento que ele está no inferno, agora os seus olhos espirituais são o quê? Abertos. Olha para cá. Da mesma maneira, há pessoas que você fala para serem salvas, sim ou não? E o que ela fala? Não preciso disso. Não é assim? E se você perguntar para ela, bom, mas se existir o céu e o inferno, para onde você iria? Aí ela vai falar, como eu já falei com algumas pessoas, ela vai falar, eu acho que eu vou para o céu. Aí eu pergunto, por que você vai para o céu? Porque eu não faço mal a ninguém. É ou não é verdade? Às vezes pessoas que você conhece, que você olha assim, você fala, puxa, parece ser mais crente que muito crente, faz tudo certo. Uma pessoa educada, uma pessoa nobre, uma pessoa comprometida com a família, faz o bem para a sociedade. Mas olha para cá, querido, tudo isso é muito bom, mas o que nos leva ao céu não são obras de justiça. O que nos leva ao céu é o Senhor Jesus, amém? Então eu preciso crer no meu coração e confessar
com a minha boca essa minha fé. Então, voltando aqui à história, nós entendemos que aquele homem rico no inferno, agora ele foi tomado de uma lucidez espiritual, ou seja, o que algo para ele antes não era claro, agora está completamente claro. Sabe, querida, é tolice não acreditar no inferno. Muitos falam assim, não, eu não acredito. Mas, se a gente for fazer um cálculo aqui racional, é melhor você acreditar que tenha e não ir para lá, do que você achar que não existe, chegar lá e constatar que existe. É ou não é verdade? Aí é um problema. Então, é melhor você, todos nós aqui, nos prevenirmos. Faz sentido? Então, olha para o seu irmão e fala para ele, fique prevenido. Fique prevenido. Amém? Nós não sabemos nem o dia e a hora. Então, o que esse homem aprendeu? Qual é a visão que ele teve no inferno? Primeiro, ele entendeu que existe vida após morte. Ele entendeu isso. Talvez antes ele nem acreditasse, mas depois ele acreditou. Há pessoas por aí que elas não acreditam, mas é melhor acreditar. Segundo, nós vemos que ele ali no inferno nos mostra algo, que nós temos que evangelizar, falar de Cristo às pessoas. Então, aquele homem, ele teve a realidade do inferno depois da morte dele, mas nós que somos filhos e cremos em Cristo, nós já acreditamos nessa realidade espiritual hoje, sim ou não? Você crê nisso? Você entende e crê no que a palavra de Deus diz? Então, nós cremos que a vida, ela é eterna. Existe uma vida após morte, ok? É isso que a palavra nos mostra. Então, aonde as pessoas irão passar a eternidade? Esse é um questionamento que temos que fazer. E precisamos ter convicção a respeito disso. Você precisa ter certeza que existe essa vida após morte, segundo a palavra diz. Porque a vida aqui, ela é passageira, sim ou não? Você sabe, vai ter um último dia. Eu sei que você quer que esse dia demore muito, não é verdade? Eu também. Mas haverá um último dia, você sabe disso. Então, de alguma maneira, você sabe hoje a realidade das coisas. Agora, há muitas pessoas que não sabem essa realidade. Há muitas pessoas que não acreditam no inferno. Há muitas pessoas que vivem só o aqui e agora e nem pensa no amanhã, nem pensa no futuro. Mas saibam, amanhã ele vai vir, o futuro ele vai acontecer. Então nós precisamos estar sempre prontos. Diga, eu preciso estar pronto, porque há uma vida eterna. Então, quando nós ganhamos vidas para Cristo, quando nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, nós entendemos que há um valor real, que esse mundo não reconhece. Qual que é o valor? O valor de uma alma. Amém? O valor de alguém que antes ia para o inferno, mas agora essa pessoa recebeu a Cristo e ela está caminhando para o céu. Sabe, não há problema algum, irmãos, de nós orarmos por bênçãos. Amém? Nós pregamos, falamos aqui que o Senhor tem bênção para a sua vida. Quantos creem? O Senhor tem cura para você, o Senhor tem milagres para você, o Senhor quer prosperar você, o Senhor quer te dar um casamento abençoado, uma família abençoada. Tudo isso é muito bom e é de Deus, mas nós não podemos achar que tudo bem uma pessoa morrer e ir para o inferno. Nós não podemos aceitar isso. Amém, querido? Você não pode ficar tranquilo de saber que às vezes alguém da sua família está caminhando para o inferno. Ou às vezes alguém que trabalha ao seu lado lá no escritório, lá onde você trabalha na empresa, aquela pessoa, se ela partir hoje, ela vai para o inferno. Isso é algo muito sério, sim ou não? Mas às vezes nos falta o quê? A realidade das coisas. Então ficamos tão voltados para aquilo que é passageiro, aquilo que é o nosso dia a dia, e esquecemos, há uma vida eterna. E muitas pessoas
desde que nós começamos aqui a pregação, já foram encaminhadas para lá. Sim ou não? Então nós precisamos fazer a diferença. E fazemos a diferença quando nós temos uma postura diferente, entendemos, há uma realidade espiritual, há uma vida eterna, há pessoas que estão indo para o inferno, e nós precisamos ser bocas de Deus na vida dessas pessoas, para que elas não estejam indo para lá, e sim sejam salvas. O que mais que tem no inferno? Segundo, no inferno existe súplica e clamor. Verso 24 diz assim: então clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, nós pensamos que o inferno é um lugar de blasfêmia, não é mesmo? Um lugar onde ali as pessoas estão murmurando, reclamando, blasfemando, mas o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um clamor. Há pessoas que estão no inferno fazendo o que agora? Clamando. Clamando. Clamando o quê? Misericórdia da parte de Deus. Mas deixa eu te contar, querido, enquanto nós estamos aqui na terra, ainda é tempo de você escolher o Senhor. Ainda é tempo de você fazer aquilo que é a vontade de Deus aqui na terra. Ainda é tempo de você abrir o seu coração e falar: Senhor Jesus, reina na minha vida, reina na minha casa. Mas depois que você passa aqui dessa terra, não tem mais o que fazer. Não tem mais como voltar. Não tem como cancelar a viagem. Amém, irmãos? Não tem como, não tem como. Então, o que existe no inferno? Existe clamor. Então, é terrível pensar que às vezes no inferno há o clamor, mas às vezes na igreja não há clamor. Nós nos acostumamos. Acostumamos muitas vezes de entender que há pessoas que vão para o inferno mesmo e acabou. Mas essa não é a vontade de Deus, amém, querido? E sabe, esse coração de Deus tem que estar impulsando em nós também. Que é um coração que deseja que todos sejam salvos. Esses gritam lá no inferno: misericórdia, mas é tarde demais. A questão que fica é sem condenação, amém, querido? Mas nós temos clamado como deveríamos? Nós temos orado como deveríamos? Acredito que não. Podemos clamar mais, amém? Podemos fazer mais, porque há vidas para serem salvas. Talvez você diga: pastor, mas tem muito crente por aí, tem muita igreja. Uma igreja a cada esquina, pastor, tá bom demais. Não, acredite, há muitos na nossa nação que ainda não são salvos. É ou não é verdade? Poucos meses aí nós tivemos o carnaval. E o carnaval estava vazio? Estava como? Bombando. Tinha crente lá? Quero crer que não. Mas talvez tinha. Mas não da Manaim, amém? Vigia. Então, é uma verdade que o inferno existe, as pessoas estão indo para lá, meu irmão. Nós precisamos ter esse encargo no nosso coração. O que mais? Terceira coisa, no inferno existe consciência da própria condição. Então muitos pensam que a pessoa, depois que morre, ela vai esquecer daqui da terra. É ou não é verdade? Muitos pensam o seguinte: não, pastor, depois que morreu, ele vai esquecer, vai ter uma amnésia. Não esquece não. Então, segundo o texto aqui, vamos ler, verso 24. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, ele tinha plena consciência da sua condição. Ele havia entendido: peraí, aquele mendigo está no céu e eu estou aqui no inferno. Eu estou numa condição ruim. Então, mais do que qualquer outra coisa, aquele homem teve a clara percepção do que? Da futilidade das coisas. Olha para cá, querido. Para nós, aqui nessa terra, o que tem valor? Tem valor é dinheiro, sim ou não? São os nossos bens, não é verdade? O que tem valor para nós são os nossos relacionamentos. E tudo bem, de fato tem um valor tudo isso. Mas
não pode ter mais valor do que a vida eterna. Amém? Por quê? Porque diante da vida eterna, deixa eu te contar uma coisa, isso não tem valor algum. É ou não é verdade? Esse homem aqui citado era rico, teve uma vida boa, desfrutava do melhor, mas no inferno ele percebeu que não tinha como levar nada, ficou tudo. E ali então tornou-se para ele um lugar de tormento. Ele sabia que estava no inferno por causa de escolhas erradas. A nossa vida é feita de escolhas, amém, irmãos? Por isso precisamos ter consciência sempre de que sem Deus não adianta nada. Não adianta nada. Você pode ter muita coisa, muito bem, muito dinheiro, você pode ter uma família muito maravilhosa, você pode ser muito feliz, mas acredite, você vai ter o seu fim aqui nessa terra. Seja por meio da morte ou o Senhor voltando, amém? Mas nós teremos um último dia. Então nós precisamos estar sempre prontos. Diga para o seu irmão, esteja sempre pronto, viu? Sempre pronto, sempre pronto. Amém? Você não está com medo não, né? Pastor, palavra de hoje, estou até com medo. Eu vim aqui para ser abençoado, eu estou saindo pior do que entrei. Não, você vai sair melhor que entrou, aleluia. Com consciência, sabe do quê? Daquilo que tem valor realmente diante de Deus. Porque há muitas coisas, olha para cá, querido, há muitas coisas que nós valorizamos tanto nessa vida, que nós achamos que é o supra-sumo, é tudo. Mas deixa eu te contar, diante da eternidade, isso não é nada. Não é nada. Precisamos valorizar como igreja aquilo que o céu valoriza, aquilo que Deus valoriza. Posso ouvir o amém? O que mais? No inferno existe separação. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo. Aqui Abraão está falando aqui para o rico, né, que agora é pobre. Entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem. Nem os de lá passar para nós, porque há separação. E sabe, querido, separação é um princípio vital na palavra de Deus. Deus separou Abraão de Ló, não é verdade? Deus separou, quando nós olhamos a palavra, nós vemos que há uma separação de Isaac e Ismael, há uma separação de Esaú e Jacó, há uma separação de Davi e Saul. Então a Bíblia é repleta de separação. Na nova aliança nós vemos que há uma separação entre a alma e o espírito, aquilo que é da carne, aquilo que é espiritual, aquele que é o filho de Deus e aquele que é o filho da ira, e há separação entre a salvação e também a condenação. E no inferno eles entendem isso muito bem, que existe uma separação. Há aqueles que estão no paraíso, amém? Mas há aqueles que estão no inferno. Existe a separação. Por isso, a vida de um cristão é uma vida onde ele sabe que há uma separação. Você foi separado pelo Senhor, amém, querido? Sabe, ser santo, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ou seja, eu entendo, eu estou aqui nesse mundo, mas eu estou de passagem, eu sou um peregrino aqui. Por isso eu me santifico ao Senhor, eu me separo ao Senhor, eu me separo aquilo que Deus projetou para a minha vida. 2 Coríntios 6, verso 14, diz assim a palavra: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou comunhão, que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui é claro que existe e deve haver uma separação, amém, irmãos? Deve haver uma separação, sabe, não tem jeito. Eu sei que a gente quer ser legal, né, com o mundo,
e falar: pastor, é careta isso, ou pastor, nada a ver, né? É o demônio, nada a ver. Tudo nada a ver, pastor, aí já é demais. Mas a verdade é, aqui nesse mundo, você é sal e luz aqui nessa terra. Ou seja, você anda na contramão do sistema, na contramão do mundo. Pelo menos deveria ser assim, amém? E eu tenho certeza que é na sua vida. Eu vejo isso no seu rosto, aleluia. Então, que a gente possa viver cada vez mais essa separação. Que as pessoas percebam que os seus valores são diferentes dos valores desse mundo. Amém, querido? Porque esse mundo vive para esse mundo, mas nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos voltados com o nosso coração e o nosso olhar para a eternidade. Não tem problema algum de você conquistar coisas, de você ter uma vida abençoada. Cremos que o nosso Deus é um Pai amoroso, Ele quer nos dar, amém? Mas não limite a sua vida nisso, porque os ímpios vivem assim, não é isso que diz lá em Mateus 6? Não andeis preocupados com aquilo que você vai comer, beber ou vestir, porque o Senhor há de nos suprir. E o Senhor fala ali, né, que quem fica preocupado com isso são quem? São os ímpios. É ou não é verdade? Preocupado apenas com essas coisas, mas nós não. Nós estamos preocupados também com outra coisa. Nós queremos levar vidas para o céu. Amém? Pergunte para o seu irmão do lado, fala para ele aí: você quer levar vidas para o céu? Amém? Amém? Lembre-se disso, querido. Hoje eu vim aqui para lembrar você disso. Tem uma vida eterna. Amém? Existe o inferno. E nós queremos tirar pessoas que estão caminhando para lá. Quinto, no inferno existe preocupação com a salvação dos pecadores. Que é isso, pastor? Sério? No inferno existe essa preocupação? Pois é. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Olha que interessante. Esse homem, ele estava no inferno, mas ele estava o quê? Preocupado com quem ficou. Porque, olha, eu tenho alguns irmãos e do jeito que está a vida deles, eles vão vir para esse lugar também. Tem como mandar alguém avisar eles? Ou seja, é o desespero de alguém que está no inferno e sabe que ali é um lugar que não foi feito para o homem, amém, querido? Porque não foi feito para nós esse lugar. Mas muitos irão para lá, infelizmente. Então, muitos pensam que quem está no inferno não está preocupado nem um pouco com aqueles que estão aqui a caminho dele. E isso é um engano. Lá há um tormento também, porque eles estão preocupados com aqueles que ficaram. Então isso nos mostra algo também. Que quem está tanto no paraíso quanto no inferno, não esquece do que viveu aqui na terra, amém, querido? Não esquece. Continua o quê? Lembrando. Então quem está no inferno sofrendo, está preocupadíssimo com familiares, com amigos, que não receberam a Cristo, que não vivem para Cristo, que estão vivendo uma vida de perdição. Então esse homem estava angustiado, e ele clama a Abraão desesperadamente, mas não havia chances mais de ele voltar. Amém, querido? Então, o tempo que nós temos é hoje. É incrível que no inferno possa haver mais preocupação da salvação de pessoas do que entre nós. É ou não é verdade, querido? Nós temos que ficar preocupados com isso. Nós precisamos nos preocupar com a salvação das pessoas. Nós precisamos ter um encargo pelas vidas das pessoas. Este homem estava preocupado com a sua família. Deixa eu te perguntar, você está preocupado com a sua família? Aqueles que ainda não são salvos? Você ora por eles? Você convida eles? Ou não, cada um por si, Deus por todos? Não, querido. Você tem que falar, você tem que chamar, chama. Ah, mas vai falar não, pastor, eu já sei. Pois é, o não você já tem.
Mas deixa eu te contar, às vezes, de uma hora para outra, aquela pessoa está passando por um problema, uma enfermidade, ou uma situação no trabalho, de relacionamento, e ela acaba abrindo o coração dela para Jesus. Mas se você não convida, ela vai, sim ou não? Provavelmente não. Dificilmente alguém fala, olha, por favor, eu quero ir para a igreja, me chama. Não é normal isso, não é o comum. O comum é nós o quê? Chamarmos. Aí a pessoa então acaba que vem, às vezes com vergonha, timidez, mas vem. Então precisamos fazer o quê? Chamar. Amém, irmãos? Vamos chamar. Pais, irmãos, primos, colegas de trabalho, amigos. Há muitas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, porque nós não estamos fazendo nada. Precisamos reavaliar isso, amém, queridos? Precisamos ajustar a nossa ótica espiritual e entender que o Senhor nesse tempo não mudou. Ele continua querendo salvar o homem pecador. O coração de Deus clama por filhos. O coração de Deus está clamando por almas. Amém? E esse deve ser o nosso coração também. Amém? Mas sem condenação. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você conversou com alguém sobre evangelizar uma pessoa que você conhece, que está perdida, que está indo para o inferno? Eu sei, às vezes são tantas demandas no nosso dia a dia, que nós nem lembramos disso. Pastor, estou preocupado é comprar o ovo, porque subiu o preço. Pastor, estou preocupado é de conseguir fazer um churrasco no dia do aniversário. Pastor, estou preocupado com os meus problemas aqui em casa. Eu entendo, eu também tenho as minhas preocupações. Mas olha para cá, querido. Nós precisamos tomar cuidado para que o diabo não nos cegue o entendimento ou nos faça achar que tudo bem. Algumas pessoas que você conhece se perderem eternamente. Não podemos aceitar isso, amém, irmãos? Não podemos nos conformar com isso. Não podemos. Eu gosto daquela historinha, vou ter que contar ela de novo, que eu sei que algumas pessoas não conhecem. Mas, certo dia, o diabo reuniu ali alguns demônios e falou para eles, essas igrejas evangélicas aí estão crescendo, muitas pessoas estão sendo salvas, muitas pessoas estão recebendo a palavra da salvação, e nós precisamos fazer alguma coisa para parar isso. E aí então, um demônio ali que se achava inteligente, ele falou, já sei, tenho uma ideia, vamos falar para os crentes que o céu não existe. Ora, se o céu não existe, eles não serão motivados mais a evangelizar. Aí o diabo olhou, pensou, mas a Bíblia fala constantemente do céu, então eles creem que o céu existe, sim, isso não vai mudar. Aí outro demônio se levantou dizendo, já sei, tive uma outra ideia, vamos falar que, trazendo na mente deles, que o inferno não existe. E aí ele parou, pensou, o Satanás avaliou, e chegou à constatação que também não valia a pena. Por quê? Porque a Bíblia fala do inferno, Jesus falou do inferno. Então as pessoas acreditam, a maioria delas, que o inferno existe. E eles continuaram naquela reunião, e aí, um demôniozinho, com o cabelo dividido no meio, de óculos, aquele de fundo de garrafa, com cara de nerd, já sei. E aí ele disse então, eu tenho uma ideia, e se nós falarmos para os crentes não terem pressa? Vai vivendo a vida, vai desfrutando a vida, depois pensa na salvação dos familiares e amigos. Satanás olhou aquilo, ouviu e pensou, essa é a melhor proposta. Vamos trazer na mente dos crentes que não precisa ter pressa, vive a vida, desfruta a vida, não pensa na vida eterna, não pensa naqueles que estão se perdendo, apenas vive a vida, não precisa ter pressa. Faz sentido, irmãos? Precisamos vigiar, amém? Sexto, no inferno
existe uma atitude evangelizadora. Verso 27 diz assim: então replicou o pai: eu te imploro que o mande à minha casa paterna. Ou seja, aqui esse homem, ele pede, ressuscita alguém dentre os mortos. Vai lá, fala para minha família, porque o inferno existe e eles têm que saber disso. Ou seja, ele tem uma atitude no inferno evangelizadora. No inferno existe um espírito evangelizador que pode ser maior que na igreja, sim ou não, irmãos? Então precisamos avaliar isso. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? Que nós deveríamos orar para que o Pai envie trabalhadores, porque a colheita, a seara, ela está como? Está pronta. Mas precisamos rogar ao Senhor para que Ele levante trabalhadores. Cadê os trabalhadores aqui? Amém? Interessante, o Senhor nunca mandou nós orarmos por dinheiro, o Senhor nunca mandou nós orarmos por bens, mas Ele nos mandou orar por trabalhadores para a seara. Temos que orar por isso, amém, irmãos? Temos que orar para que o Senhor levante trabalhadores nesses dias, porque, segundo a palavra, os trabalhadores são poucos. Então nós temos que orar: Senhor, levanta homens e mulheres trabalhadores, levanta uma igreja trabalhadora, amém, irmãos? Ou seja, que tem disposição de servir, de convidar, de chamar pessoas, porque o inferno existe, é real, e muitas pessoas estão caminhando para lá. Sabe, há uma fase aqui, em especial na nossa igreja, que nós trabalhamos a questão de evangelismo, de convidar pessoas, de ganharmos almas, de levar vidas para o encontro, um momento de projeto de conquista. E muitos falam: para que isso, pastor? Às vezes, né, nós estabelecemos aqui alvos, nós temos alvo para a nossa igreja, no sentido de avanço e crescimento. Muitos olham: para que alvo, pastor? Pois é, você pode ter alvo para trocar de carro, você pode ter alvo para trocar de casa, você pode ter alvo para trocar de profissão, você pode ter alvo para ter uma promoção no trabalho, e nós não podemos ter alvo para ganhar alvos? Faz sentido? Ou seja, nós temos alvos sim, nós queremos vidas, amém? Porque é isso que alegra e agrada o coração de Deus. Então não podemos criticar isso, não, pelo contrário, devemos falar: amém, pastor, nós vamos alcançar em nome de Jesus, porque o Pai quer a sua casa cheia, amém? Sétimo e último, no inferno existe o entendimento do caminho da salvação. Verso 31 diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que aquele rico propôs era o seguinte: permita que alguém que está vendo aqui essas horríveis coisas possa voltar à terra e contar para todos, para que eles não venham. Ou seja, o que aquele rico queria é que houvesse alguém para anunciar o caminho da salvação. Mas olha para cá, querido, nós temos alguém que anuncia o caminho da salvação, e esse que anuncia é o nosso Senhor Jesus, amém? Foi exatamente o que Deus fez em Cristo Jesus. Jesus desceu do céu para quê? Para nos salvar. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, para quê? Para nos salvar, para salvar o homem pecador. Então, o que é a salvação? Salvação significa que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que hoje você possa então desfrutar de vida eterna. Diga assim: eu creio, e eu já recebi pela fé a vida eterna. Esse é o evangelho que nós cremos, amém, irmãos? Romanos 10, verso 9, encerro com esse versículo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Interessante, né? O apóstolo, ele não fala: olha, se você confessar com a boca, se você crer com o coração, mas também se você ajudar os pobres, mas também se você for super obediente a tudo que lhe for orientado. Não, ele não fala isso. O que você precisa?
crer com o coração e confessar com a sua boca. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas é fácil demais ser salvo. É simples demais. Então a pessoa pode ver uma vida toda errada e em algum momento crer e confessar e está salvo. Vai para o céu? Pois é. Eu sei que às vezes parece um pouco injusto, né? Mas é assim que Deus fez. Porque a salvação não tem a ver com obras, amém? Mas a salvação é pela graça, é um presente que Deus nos dá. Porém, muitos ainda hoje estão rejeitando esse presente. Estão falando assim: não, eu quero curtir a minha vida, depois eu recebo a Jesus. Depois eu abro meu coração para Ele reinar na minha vida. Não, responda ao Senhor hoje, amém, querido? Invoque o nome do Senhor hoje. Você não sabe o que acontece com você amanhã, semana que vem, final desse, você não sabe. Muitos jovens pensam, né? Não, quando eu for já velhinho, cabelo branco, com uns 70 anos, aí sim eu vou buscar Deus. Não, Deus quer é a sua energia de hoje, a sua vitalidade de hoje. Deus quer o tempo de hoje. Por quê? Porque você tem muito mais condições de fazer a diferença, cheio de energia. O Senhor tem te abençoado, te prosperado, para que você seja de fato uma dinamite no reino de Deus, alguém que faz a diferença nesses dias, que pessoas sejam salvas através de você. Você crê nisso? É isso que tem valor, querido, eterno. Não ache que a sua vida está sendo perdida. De certa maneira está. Quando a gente perde a vida para esse mundo, nós ganhamos lá, amém? Então aquele que perde a sua alma nesse mundo, a sua vida nesse mundo, ele ganha a vida eterna, ele ganha não apenas a vida, mas a recompensa do Senhor. E é isso que o Senhor tem preparado para nós, mas que Ele possa ajustar os nossos corações nessa noite, e possamos falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, ajusta o meu coração que tem que ser ajustado, ajusta, Senhor, os meus valores, ajusta aquilo que são as minhas prioridades. Amém, irmãos? Eu creio que esse é o propósito de Deus para nós. Queremos ser uma igreja que faz a diferença, amém, irmãos? Que faz a diferença. E nós não queremos ser uma igreja que você vem aqui aos domingos apenas, recebe uma palavra para trazer um certo conforto. Não, às vezes é uma palavra que Deus vai ministrar para despertar você, para falar: não, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer a diferença onde o Senhor me colocou, porque você foi escolhido para Ele, por Ele para um propósito. Que você responda ao Senhor nesses dias, entendendo que há pessoas que serão salvas através de você, através de mim, amém? Não delegue isso a outro, não. Se você é filho e filha, saiba, o Senhor te escolheu para que você possa fazer a diferença nesse tempo, amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu gostaria